Voltamos a ler o livro de Marcos novamente. Tudo bem com vocês? Como eu falei, nós, quando chegássemos ali no livro de Êxodo, capítulo 14 aproximadamente, nós voltaríamos a fazer a mesclagem, né, do Novo e o Antigo Testamento. Muito prazer, eu sou o Bispo Fabrício Dias. Se você ainda não me conhece, se é novo por aqui, já te convido para se inscrever nesse canal, porque eu quero convidar você para ler a Bíblia toda comigo. É isso mesmo, nós estamos lendo ela aqui, ó, a querida, a Bíblia Sagrada, nós estamos lendo ela toda aqui nesse canal. Já lemos Gênesis, já lemos Mateus e agora estamos lendo o Êxodo e ao mesmo tempo também estamos lendo aqui o livro de Marcos. Então seja muito bem-vindo a esse canal. Já se gosta de conteúdo como esse, já aperta o joinha e vem comigo, porque hoje nós vamos ler Marcos capítulo 8. E a leitura de Êxodo vai ficar ali. Daqui a pouco a gente volta, continua nela e vai mesclando Novo e Velho Testamento. Vamos lá? Pega a sua Bíblia e vem meditar comigo. Diz assim: a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Bispo, mas nós já não vimos isso em Mateus? Sim, lá em Mateus 15 nós vimos essa mesma situação, essa mesma passagem. E assim vai ser. Muitas delas serão repetidas, tanto aqui em Marcos, em Lucas, algumas será repetida nos 4 evangelhos. É muito forte isso, tá bom? Então, isso é muito bom, que é até interessante, porque podemos pegar mais detalhes daquele tema, daquele assunto, tá bom? Vamos ver quais são os detalhes aqui nesta segunda multiplicação, aqui no livro de Marcos, que nós vamos ler agora. Vamos lá? Em nome de Jesus. Lembrando que no final eu sempre trago uma oração para abençoar a nossa leitura e também a nossa vida. Vamos lá. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, né, para todos eles, né, eu tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Jesus, quando viu aquela multidão ali dando crédito à sua pregação, à sua mensagem, e já estavam ali por 3 dias, ele teve compaixão, né? Falou, poxa, eles já estão há 3 dias comigo, não comeram nada ali, dá-se a entender isso, estava até alguns em jejum, ou trouxeram alguma provisão, mas a provisão já estava acabando. E ele falou, eu tenho compaixão deles, eu queria não despedi-los desta maneira. E vamos ver o que aconteceu, né? Versículo 4. Mas os seus discípulos lhes responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Os discípulos falaram para ele, né? E olha que os discípulos já tinham presenciado a primeira multiplicação, né? Mas vamos ver aqui, daqui a pouquinho no versículo 11 dessa leitura, que vai ser solicitado um sinal. Só que, se você está conhecendo a palavra de Deus comigo, você vai entender que sinais não fazem ninguém acreditar praticamente em nada, porque os sinais eles são muito rapidamente esquecidos. Como nós estamos lendo ali o livro de Êxodo, você vai ver o mar se abrindo ali no capítulo 14, e logo depois você vai ver o povo já duvidando novamente. Os sinais, parece que eles refrigeram a alma do ser humano, e eu me incluo nisso, você que está lendo também, parece que ele refrigera momentaneamente. Só que daqui a pouco parece que ele já esquece que aquilo ali aconteceu, que Deus foi poderoso com eles. Mas vamos ver, daqui a pouquinho eu vou ler com você aqui no versículo 11, nós estamos aqui no versículo 4, para que chegar no 11 você vai ver o povo pedindo um sinal. Mas aí Jesus vai chamar de geração incrédula, vai chamar eles de geração até perversa, né? Por quê? Porque não adianta sinais. A pessoa verdadeiramente tem que desejar o reino de Deus, porque é isso que resolve a vida dela. Por isso que eu tenho esse desejo de levar a palavra para o mundo todo. Eu conto com a sua ajuda, compartilhando aqui essa missão que nós estamos aqui no YouTube, para levar a palavra às pessoas, porque é a palavra, é o reino de Deus dentro de cada um de nós que vai mudar a nossa história, porque o sinal, ele é muito rápido e esquecido. Quantas pessoas você que está do outro lado aí conhece, que foi curado de uma doença mortal, que teve livramento, que era para ter morrido assim imediatamente,
que o familiar teve um livramento, Deus mudou a história dessa pessoa. E hoje, essa pessoa talvez nem na presença de Deus está ou buscando, porque hoje ela virou as costas para ele. Ou você não conhece. Se você conhece, não precisa colocar nome, mas se você conhece, coloca aqui: bispo, eu conheço um ou mais dessa maneira, porque eu conheço vários. Vamos continuar aqui a leitura, versículo 5. E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, partiu-os, e após ter dado graça, os deu a seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo, né? Tinham também alguns peixinhos, e abençoou, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Versículo 8. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Olha que interessante, na primeira multiplicação nós vemos ali que comeram, né, cerca de 15 mil pessoas, né, aproximadamente, porque eles falam 5 mil, só que sem contar mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos. Agora, nesta segunda multiplicação aqui, na primeira sobraram 12, e nesta agora sobraram 7 cestos. E a quantidade dos que comeram eram cerca de 4 mil homens. Então Jesus os despediu. Novamente, sem contar mulheres e crianças. Poderia ser aproximadamente 10, 12 mil pessoas que comeram aqui, né? Versículo 10. Logo a seguir, tendo embarcado, juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Jesus foi continuar pregando. Olha o versículo 11 que eu falei para você aí, ó. Como eu sempre falo, sempre comenta aqui, toda leitura que você chegar. Se você é novo aqui, está chegando aí na frente, já tá, essa leitura para você já é uma leitura de recuperação, porque você já está lá na frente, eu já li Salmos e tudo mais, você está chegando anos à frente, e está chegando aqui para ler a Bíblia toda comigo, nesse vídeo aqui, para ler esse capítulo. Nós temos o hábito aqui no canal de todas as vezes, cada pessoa que está acompanhando, cada irmão, cada irmã, cada homem e mulher de Deus que está aqui, comentar aqui o capítulo que estamos lendo. Então comenta aqui, ó, hoje, Marcos capítulo 8. Faz só isso. E depois as coisas que você for sentindo no coração te comentando, aquilo que eu pergunto para você, participe, porque eu queria muito que isso fosse uma aulinha mesmo da palavra de Deus aqui, um ensinamento, e para isso eu queria o seu parecer aí nos comentários também, tá bom? Mas principalmente o seu cumprimento de bom dia, boa tarde, boa noite, eu acho muito importante aqui para saber que você está aqui. E também você colocar assim, Marcos capítulo 8, quando vamos ler Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, quando a pessoa ela olha ali na página inicial do YouTube dela, que ela vê, ela já viu alguns comentários embaixo. Ela vai ver lá um monte de Marcos 8, tal, aí ela vai entrar e fala, não, eu vou estudar Marcos 8 aqui com o bispo Fabrício. Vamos lá? Então faça isso, já comente aqui Marcos 8 e olha o versículo que eu te falei aqui, ó. Os fariseus pedem um sinal do céu. Olha que interessante. E fala assim, ó. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo, ali do seu espírito, um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Essa passagem também ela está lá em Mateus 16. Quando você for ler Mateus 16, hoje já até leu, você leu essa passagem comigo. Tá vendo? Jesus ele está dizendo assim, sinal não é o que vocês precisam se converter e se entregar a mim. Porque o mar vermelho aberto não converteu aquele povo. Deus fez aquelas águas amargas ali de Mara se tornarem, você vai ver lá nos próximos capítulos ali de Êxodo, as águas amargas se transformaram. Moisés pega um galho, joga dentro da água amarga, a água se purifica. A semelhança
da água de Jericó, quando Eliseu joga o sal lá nela, né? Ali nas fontes de Jericó. E a água se convertendo em doce não converteu o povo. Depois Deus manda maná do céu, manda codorniz, Deus dá vitória, Deus faz... Meu Deus! Deus, ele faz proeza, e isso não converte o homem. Pelo contrário, o homem sempre se torna a voltar à corrupção. E nós vamos ver muito isso no livro de Juízes. Você vai ver que sempre Deus vai estar levantando um juiz para libertar o povo que se corrompeu. Então não é sinal, não é maravilha. As maravilhas, eu costumo dizer, que são presentes. Os milagres são presentes dados para mim, para você, dado para mim, para você, da parte de Deus. Mas o que faz a diferença, você que está do outro lado aí, é ter uma aliança com Deus, é ter uma aliança com a palavra. É isso que faz a diferença. Os milagres, facilmente, por mim e por você, são esquecidos e ficam no meio da multidão. Então Jesus se indignou aqui com o pedido, né? Ainda mais vindo dos fariseus, aqueles que não queriam ter uma aliança com Deus. Ele se indignou e gritou, né, ali e falou: por que vocês pedem um sinal? Porque essa geração não vai ter sinal, não. Aí essa passagem lá no livro de Mateus fala: o sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia e depois saiu. Ele está falando da morte dele. Ele ficaria 3 dias morto e ressuscitaria para uma glória, para um tempo de libertação. Vamos continuar a nossa leitura. Estão entendendo aí? Então vamos lá. Versículo 14 tem o título: O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que ele se esqueceram de levar pães, né, os discípulos. E no barco não tinha consigo senão um só, não tinha pão com eles. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus começou a orientar eles: se guardem do fermento dos fariseus, tomem cuidado com o fermento de Herodes, tomem cuidado, Jesus está dizendo, né? Aí o versículo 16 fala assim: e eles discorriam, né? Começavam a conversar entre eles, entre si, é que não temos pão. Eles acharam que Jesus estava falando porque eles não tinham levado pão. Esses discípulos eram cabecinha ali, né? Poxa vida, né? Versículo 17: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terem trazido pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido, vocês? Vocês têm um coração endurecido? Está vendo que o coração endurecido é uma teimosia pessoal? Está vendo que quando eu li com você lá o livro de Êxodo, que fala que Deus endureceu ali o coração de Faraó, aquilo ali estava sendo revelada a teimosia de Faraó? O Jesus, ele fala aqui, olha a confirmação da palavra: vocês têm um coração endurecido? Em outras palavras, vocês estão teimosos contra o ensinamento? Por que vocês estão aí conversando entre vocês sobre pães? Ele continua, né? Vocês tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvem? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães? Ele está falando da primeira multiplicação aqui, para os 5.000. Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12 cestos, Senhor. Aí ele continua: e de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Tá vendo? Muitas pessoas, eles falam assim que as multiplicações ali foram repetidas. Eles falam que a primeira e a segunda multiplicação foram uma só, mas não foi, porque você vê que o próprio Jesus cita as duas. Ele cita que ele alimentou 5.000 pessoas e depois que ele alimentou as 4.000. Ele cita a diferença, né? Quantos cestos sobraram. Então, verdadeiramente foram 2 multiplicações realizadas aqui por Jesus. E os discípulos, depois que responderam, aí no versículo 21 fala assim, ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Lá no versículo de Mateus, que fala dessa passagem, Jesus, ele explica muito bem do que ele estava falando. Jesus estava falando da hipocrisia. Esse fermento que ele pede para tomar cuidado é a hipocrisia. Jesus abomina a hipocrisia. Jesus, ele não gosta da hipocrisia. Você
é falar e não fazer. Você querer mostrar ser uma coisa e ser outra totalmente diferente. Que nem os fariseus, no versículo 11. Pediam um sinal, mas não queriam se render a Deus. Era só para afrontar, era só para poder tentá-lo. Então, Jesus não gostava disso. Ele falou, cuidado com isso. Orientando os discípulos, né? Assim como hoje, mais de 2000 anos depois, através da palavra do mesmo Senhor Jesus, eu vou orientando você aqui pelo canal, tá bom? Então vamos lá, a gente tem que tomar cuidado. É melhor fazer o básico bem feito do que ficar ali procurando pelo em ovo, como diz o ditado popular. Versículo 22 tem um ensinamento muito bonito aqui. Versículo 22, ele tem um ensinamento que vai valer muito para você que está do outro lado, principalmente você que está passando uma luta, um problema. Vamos lá. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou, vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Olha que interessante. Tinha um cego, como outros que vieram, vários até Jesus, e este cego, ele chegou até Jesus para pedir oração, trouxeram para Jesus orar por ele. Jesus orou por ele, pôs saliva nos olhos dele, pôs a mão, determinou o milagre, ele recobrou a vista, diz a palavra. Só que quando Jesus falou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo os homens como árvore. O que quer dizer isso? Eu estou vendo os vultos. Eu não consigo distinguir quem é quem, mas eu estou vendo que tem homens. Eu estou vendo que tem pessoas. Então, o milagre ele foi parcial. Ele começou a ver vultos, ele começou a ver, ele não via nada, ele começou a ver as coisas escuras. Só que olha o ensinamento de Jesus, porque se isso aqui fosse Pedro, se fosse João, se fosse eu, se fosse você que tivesse acontecido isso, poderíamos dizer que era falta de fé. Só que o próprio Jesus mostra isso com a sua própria vida, com a sua própria unção, que ela é inquestionável. Jesus, ele é a própria unção. Jesus, ele é a própria fé, ele é a própria palavra. Então ele mostra pra gente algo importante. No versículo 25 diz assim, então, novamente, de novo, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Olha que interessante. Jesus ora o quê? Novamente. Aqui Jesus está ensinando para a gente com a própria vida dele, com aquele que é a própria unção, aquele que é o próprio Deus, a própria palavra, a própria fé. Ele está mostrando, se não aconteceu na primeira oração, ore de novo, porque vai acontecer. Jesus está mostrando aqui a necessidade da perseverança em algumas situações. Tem hora que você vai orar, já vai acontecer na hora, mas algumas vezes você vai ter que orar 1, 2, 3, fazer igual os profetas, orar 7 vezes para que chova, dar 7 mergulhos para que o milagre aconteça e assim por diante. Então, não aconteceu? Ore de novo, continue orando. Não aconteceu na segunda? Ore a terceira vez. Vai acontecer, principalmente se aquilo que você está pedindo está no centro da vontade de Deus. Que ensinamento, hein? Quem gostou desse ensinamento, coloca aqui, porque muitas pessoas desesperam. Porque imagina eu, se você vê isso escrito falando de mim, aí você fala, o bispo não teve fé. Se fosse Pedro, mas também Pedro ainda estava em processo de libertação. Se fosse João, mas João a gente questionaria. Mas a Bíblia fala que é o próprio Jesus que fez isso. Então, vamos tomar posse desse ensinamento, tá bom? Vamos continuar, que nós estamos quase acabando já aqui a nossa leitura, tá bom? Vamos lá. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizes os homens que sou eu? Responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, diz alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe,
tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Olha que interessante. Jesus queria saber, né? Perguntou para os discípulos: e aí, o povo está falando que eu sou quem? Quem que o povo está falando que eu sou? Eles falaram: uns estão falando que o senhor é Elias, lá em Mateus fala Jeremias, outros estão falando que o senhor é algum dos profetas. E vocês? Para vocês, quem eu sou? Quero saber de vocês que andam comigo, que eu escolhi para fazer a obra acontecer aqui, junto comigo, levar a minha palavra adiante. Quem vocês falam que eu sou? O Pedro olha para ele e fala: o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi revelado. A palavra que eu estou pregando aqui, ela tem que ser revelada no seu coração. Você tem que tomar posse dela no seu coração. Não basta eu conhecer e passar para você. Ela tem que ser revelada aí no seu coração. Ela dá muito fruto e você ser muito abençoado, tá bom? Vamos lá. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Tá bem explicadinho aí a aulinha de hoje? Tá bacana? Tá gostando da meditação de hoje? Tá bem explicado? À luz do Espírito Santo? Tá bacana? Então, vamos lá. Versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se a ele, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha que interessante. Nós acabamos de ver na passagem anterior Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, e falando que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus começa a falar da necessidade dele morrer. E nós vimos lá atrás na leitura de Êxodo, se você não leu, corre lá, principalmente no capítulo 12, a Páscoa. E nós vimos um cordeiro morrendo e o sangue daquele cordeiro livrando o povo da morte, porque quando o anjo da morte vem, o anjo da morte não entrou na casa daquele que tinha o sangue nas suas portas. E Jesus aqui, ele representa aquele cordeiro que vai morrer, que o seu sangue vai ser derramado. Aqui ele ia morrer ainda, hoje ele já morreu, né? Ele já fez isso por nós, mas nesse momento ele falava que ele teria que sacrificar, teria que ser este cordeiro para que nós fôssemos salvos. E Pedro começa a falar: não, o senhor não pode fazer isso não tem necessidade disso. E ele percebeu que naquele momento já não era o Espírito Santo que estava na vida de Pedro. Pedro deu brecha para que o Satanás entrasse. E ele fala: arreda de Satanás, você não cogita da coisa dos céus, mas sim das coisas dos homens. Então nós temos que vigiar muito, porque a qualquer momento o inimigo quer usar a nossa vida. Então nós temos que nos policiar. Essa palavra é uma palavra de policiamento em nome de Jesus, tá bom? Vamos para o último subtítulo e eu já oro por você, tá bom? Lembrando que na descrição aqui do vídeo, sempre eu trago aqui Bíblias na loja virtual, livros que eu indico na loja virtual, tudo que eu indico está logo abaixo do vídeo aqui. É só você ir na loja virtual que tem aqui, e essa loja o link que está aqui embaixo vai direcionar você para comprar Bíblias como essa, e por um preço muito em conta, tá? Por um preço muito bacana, para que você possa ter uma Bíblia recebendo ela na sua casa aí também, tá bom? E se você deseja comprar livros, também tem indicação aqui para a glória de Deus. Se não é inscrito e deseja ir ler a Bíblia toda comigo, já se inscreve, ativa o sininho. E se deseja me ajudar aqui a levar a palavra de Deus, dando suporte para a gente estar investindo aqui no canal, você pode se tornar um membro. Tem um botão aqui embaixo que fala seja membro, aí você vai dar suporte para o canal aqui, a gente poder investir mais aqui no canal e trazer sempre conteúdos cada dia melhores para você. Daqui a pouco poder colocar slides aqui, poder fazer uma transmissão com tecnologias mais avançadas aqui, mas isso vai ser mediante aí o seu suporte, sendo membro desse canal, para que a gente continue sendo abençoado. O botão de seja membro está aqui embaixo, tá bom? Vamos acabar a nossa leitura de hoje. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz, é o título. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quero abrir um parênteses aqui. Jesus está aqui dizendo que nós temos que carregar a nossa cruz. Bispo, mas isso quer dizer que eu não tenho que pensar na minha vida aqui da terra? Isso quer dizer que eu tenho que só viver a vida espiritual? Não. Jesus está falando aqui de prioridades. Até digita aqui embaixo aqui nos comentários, prioridade. Porque quando você prioriza o reino, quando você prioriza a salvação, você sim vive um contexto abençoado da terra, mas também prioriza o céu, prioriza a salvação, prioriza a sua alma. Então, Jesus está falando, priorize a sua salvação, porque não adianta nada você ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma, tá bom? Então vamos lá, versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus. Encerramos mais uma leitura. Espero que vocês tenham entendido aí do outro lado. Coloque aqui se você entendeu, se foi bem explicado. Se te abençoou, depois da oração que eu vou fazer aqui agora, compartilhe. Se abençoou você, compartilhe. Manda para as pessoas e manda um áudio para elas. Fala, assiste aí e se inscreve nesse canal, porque tá uma benção. Vou contar com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que leu comigo aqui mais um capítulo da sua palavra. Que eles sejam alimentados, fortalecidos, abençoados. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Eu já vou indo, mas se Deus quiser, amanhã eu tô aqui de volta para ler mais um pouquinho com você, para estudarmos a palavra juntos aqui, tá bom? Chama uma pessoa para estudar com você amanhã, vai ser uma bênção. Vou deixar vídeos aqui na tela para você conhecer mais um pouquinho do canal e também para compartilhar com outras pessoas. Um beijão no seu coração, do seu bispo, que ama estudar a palavra com você. Tchau, tchau e até amanhã.